A escola pública brasileira era considerada, há décadas anteriores, uma escola de qualidade. Isso acontecia porque apenas uma parcela pequena da sociedade tinha acesso à escola pública. Portanto, o investimento necessário para manter algum padrão de qualidade era menor do que se fossem matriculados o conjunto de pessoas da população. Acontece que a partir dos anos 70, com o crescimento industrial e com o processo de urbanização, a sociedade começou a exigir a matrícula na escola pública, o que fez com que este poder público fosse obrigado a construir mais escolas, contratar mais profissionais da educação para dar conta daquela demanda crescente. Infelizmente, esse crescimento da matrícula, essa expansão da escola pública foi feita sem o investimento financeiro correspondente para manter aquele padrão de qualidade que até então era reconhecido por todos. A partir dos anos 80, especialmente, a escola pública passou a ser percebida pela sociedade como uma escola com sinônimo de qualidade duvidosa ou qualidade questionável. Para tentar resolver este problema, que tem a ver com falta de financiamento adequado, em 1988, com a nova Constituição Federal, foi retomado o princípio da vinculação de receitas orçamentárias para a educação. Ou seja, a partir de 88, do total de recursos arrecadados por estados e municípios, 25% desses recursos deveriam ser investidos na educação pública. Infelizmente, nem isso resolveu, porque os sistemas de educação precisavam de uma certa reorganização das suas redes para que pudessem ofertar o mesmo padrão de qualidade em qualquer lugar do país, independente do local em que as pessoas morassem, independente do lugar que as pessoas procurassem vaga na escola pública. Então foi criado em 1996 o chamado Fundef. O Fundef, ele reorganizou o total de tributos da educação e estabeleceu a chamada subvinculação, ou seja, estabeleceu uma vinculação que tem a ver com a primeira vinculação constitucional, que direcionava os investimentos para a educação de maneira mais clara e de maneira mais racional. Com o Fundef, a sociedade teve alguns ganhos importantes. Primeiro, que foi estabelecido um valor de custo aluno mínimo em todo o país. Antes, o investimento em educação era feito a partir do critério definido aleatoriamente por cada estado ou por cada município. O Fundef possibilitou uma certa valorização dos profissionais de educação, especialmente do magistério, porque a partir do Fundef se estabeleceu um valor salarial mínimo que passou a dar certa valorização a esses profissionais que recebiam valores salariais que dependiam de critérios unicamente escolhidos por municípios num país sem qualquer parâmetro que definisse que pagamento, que valor deveria ser pago aos profissionais de magistério. Mas o Fundef, com o tempo, mostrou ser um instrumento insuficiente de financiamento da educação, especialmente porque ele deixou fora etapas e modalidades da educação básica quando foi criado. Para tentar melhorar e aperfeiçoar o investimento na educação pública, foi criado em 2007 o chamado Fundeb, que agora financiaria o conjunto da educação pública básica no país. Esse financiamento seria feito a partir daí, desde o ensino fundamental até o ensino médio. O Fundeb também possibilitou uma maior valorização dos trabalhadores em educação, especificamente os professores, porque passaram a receber vencimentos com base num piso salarial definido nacionalmente. Entretanto, o Fundeb ele tem uma vigência temporária, ou seja, em 2020 acaba o Fundeb. E era, portanto, necessário criar um Fundeb que fosse mais sustentável, mais consistente e que tivesse uma duração permanente. E é esse debate que a sociedade brasileira vinha fazendo há cerca de 5 anos, ou seja, a proposição de um Fundeb que pudesse significar um mecanismo de investimento em educação pública permanente que independesse de políticas de governo e fosse transformado em política de Estado. Então, com a aprovação do novo Fundeb,
a partir deste ano na Câmara dos Deputados e certamente será aprovado sem maior dificuldade no Senado Federal, o que muda para a educação pública brasileira. Primeiro, o Fundeb passou a ser então uma política permanente, ou seja, independe da ação dos governos. Isso é fundamental para evitar que houvesse qualquer modificação das regras de financiamento da educação pública que dependesse de articulações ou de planos de governo que necessariamente nem sempre têm preocupação com a educação pública do país. A segunda coisa importante é que o Fundeb estabeleceu uma maior parcela de contribuição do governo federal. Com o Fundeb, o governo federal arcava com apenas 10% dos recursos do Fundo de Educação, ou seja, 90% dos recursos do Fundeb, eles partiam de municípios e de estados. A União arcava apenas com 10%. Esses 10% eram direcionados àqueles estados que não conseguiam atingir o valor mínimo anual por aluno. Em 2020, são 9 estados, 7 da região Nordeste e 2 da região Norte. Para ter uma ideia, o Fundeb hoje é responsável por 40 milhões de matrículas em todo o país. São 170 bilhões de reais direcionados à educação pública, no qual o governo federal até então tem uma contribuição muito inexpressiva se levarmos em conta a quantidade de recursos que o governo federal arrecada em todo o país. Um outro ganho importante trazido pelo novo Fundeb é que a partir de agora, esses valores direcionados a pagamento dos profissionais da educação não podem ser utilizados para pagamento dos chamados inativos ou aposentados. Quem acompanha a educação pública sabe que a distribuição de receitas do Fundeb para pagamento de ativo e aposentado faz com que os salários dos trabalhadores que estão na ativa e também dos aposentados tenham um rebaixamento expressivo. Com o Fundeb direcionado apenas para pagamento dos que estão na ativa, será possível então, com mais recursos e um contingente menor de pessoas a receber esses pagamentos, procurar melhorar a qualidade e o valor desses salários dos profissionais da educação. E por que eu falo profissionais da educação? É porque este acabou sendo um outro ganho importante trazido pela aprovação do novo Fundeb. Até então, o Fundeb direcionava 60% dos valores para pagamento do magistério. Com o novo Fundeb, será possível então estabelecer que um mínimo de 70% desses valores poderá ser direcionado a pagamento dos profissionais da educação, ou seja, professores e demais funcionários da escola. Isso é um avanço importante para a valorização do conjunto dos trabalhadores em educação do país. Qual a relação do Fundeb com o ensino superior? Todos nós sabemos que cada vez menos os jovens procuram a educação como campo de trabalho. Isso acontece em razão dos baixos vencimentos praticados pelo setor privado e pelo setor público na área de educação. Com um Fundeb sustentável e permanente, será possível valorizar mais os trabalhadores da educação, pagando salários mais atrativos para a juventude e para todos aqueles que ingressam na educação, ao mesmo tempo que irá também possibilitar uma maior qualidade da educação básica que é oferecida, o que irá se refletir em uma formação mais sólida, uma formação mais densa daqueles jovens que procuram a universidade. Por isso é fundamental a gente garantir um Fundeb permanente, um Fundeb com política de Estado, porque toda a sociedade ganha com isso. O Fundeb agora será uma política pública permanente e transformada em política de Estado. Esse é um ganho expressivo para o conjunto da sociedade. Estamos todos de parabéns.